mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Acho que é importante lembrar no dia 8 de março que a gente tem um espectro de mulheres. E isso é muito importante de sempre reafirmar dentro do movimento, sempre reafirmar em qualquer espaço que a gente tenha de interlocução. As mulheres são as mulheres negras, as mulheres da periferia, as mulheres negras da periferia, que a gente costuma dizer que são as últimas na cadeia alimentar, são as idosas, são as portadoras de necessidades específicas, são as mulheres em cárcere, são as mulheres indígenas, as mulheres do campo, são as mulheres que são mães solteiras, são as viúvas, as cuidadoras, são as mulheres trans, as mulheres lésbicas. Esse espectro de mulheres precisa ser lembrado, e não uma perspectiva liberal, mas sim uma perspectiva de direitos humanos mesmo. 8 de março é uma data que guarda um significado muito importante para a luta das mulheres no Brasil e no mundo. Trata-se de um momento em que a gente não somente celebra as conquistas, mas também faz um balanço com relação aos retrocessos. Então eu gostaria de lembrar para as mulheres que o 8 de março, dada a sua própria origem, de uma data de luta, inclusive em termos de direitos trabalhistas, né? A gente costuma dizer que na sua origem não se trata de um direito para as dondocas, nem para as doutoras, mas o 8 de março é da mulher trabalhadora. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. É importante lembrar que nós continuamos as responsáveis principais pelo trabalho doméstico familiar. E esse é um grande problema hoje para as mulheres da classe trabalhadora. Nós continuamos com mais tempo nosso disponível para o trabalho com os filhos, né, com as atividades todas de limpeza, né, de preparação das novas gerações da classe trabalhadora, processo que se dá no domicílio. Então, esse é um dos grandes desafios e nós precisamos seguir pautando isso, como outras pautas, como a violência doméstica familiar. O Brasil está entre os países que apresentam piores índices, e nesse contexto os estados do Espírito Santo e da Bahia, né, são os dois piores. Nós precisamos combater o feminicídio, e uma pauta que permanece super atual, que é a pauta do direito ao corpo, né, o direito de decidir se queremos ter filhos ou não. Infelizmente, né, eu, como trabalhadora do Instituto Federal da Bahia, posso dizer que sofri, né, assédio. Aqui na instituição nós já tivemos outras situações, né, de colega ter sido chamada de desequilibrada, ter sido ser maltratada, colegas dizer que porque, vamos dizer assim, só podia ser mulher. Então, algumas situações que a gente, infelizmente, ainda conseguimos, vamos dizer, vemos aqui dentro da nossa instituição. Então, isso é muito forte, isso acontece aqui, isso acontece também no nosso sindicato, de forma, muitas vezes, velada, a gente sente a discriminação, principalmente quando nós vamos para alguns embates, a forma que nós somos tratadas, não é? Muitas vezes nos gritam e outras formas mais. Ou nos até não reconhecem o nosso trabalho, ou nós somos chamadas apenas para secretariar, mas os cargos de coordenação ou de poder, muitas vezes são realmente ocupados por homens, isso não só institucionalmente, mas isso também no nosso sindicato. O machismo no meu ambiente de trabalho começa a partir do momento que eu abro meu guarda-roupa para escolher a roupa para ir trabalhar. Eu já sei que eu vou escolher essa roupa pensando que eu sou uma mulher. E, aos olhos da sociedade, eu sou um produto. A minha preocupação, hoje em dia, é mais com as discentes, né? A gente tem o caso dos uniformes, que eu sempre gosto de lembrar. As discentes, as meninas, a gente teve um episódio no meu campus muito interessante, que um professor, um diretor,
veio nos perguntar o que era uma calça corsário. Falei, é uma calça que vai até a metade da perna, da canela, chegando ao tornozelo. E aí ele vira para outro professor, coordenador pedagógico, e fala, bom, essa daí a gente vai ter que cortar. Elas estavam falando do que seria permitido para as meninas usarem como uniforme. Ou seja, com 14 anos, com 15 anos, essas meninas ainda estão sendo ensinadas de que elas têm que cobrir o corpo, né? De que não são os caras que estão invadindo o espaço dela. Elas, por existirem, já estão erradas. Elas têm que cobrir o corpo. E uma calça chegando na altura da canela. E a gente aqui, né, super modernos, ocidentais, etc., julgando, fazendo um julgamento do que acontece com as mulheres no Oriente, a gente está colocando as nossas discentes cobertas e já culpadas por existirem pela existência do próprio corpo. A gente percebe o machismo ou de maneira mais gritante ou como ele se manifesta sutilmente. Então, assim, eu já vivenciei sutilmente o machismo no meu ambiente de trabalho, né, através da desqualificação, às vezes, de alguma piadinha, sobretudo relacionado à questão feminista. Então, assim, os colegas, eles têm um pouco de cautela quando eles vão tratar com uma mulher feminista, mas eles não deixam de desqualificar ou de fazer uma piadinha que não deixa de ser, que é, na verdade, uma manifestação machista. E de ter visto, eu já vi, né, muito pelos corredores da escola, sobretudo nas tentativas de assédio em relação às estudantes, né, a gente vê que isso se manifesta muito, ou por parte ou dos estudantes, ou até mesmo dos colegas algumas vezes, também nos relatos dos conselhos de classe, quando as professoras e os professores vão fazer alguma consideração em relação a alguma estudante, sempre aparece uma característica que traz para essas ações machistas, né? Você não fala das condições, da situação de aprendizagem apenas. Você tem que fazer uma referência ao cabelo, ao corpo, ao comportamento daquela estudante de alguma maneira. O sindical é considerado um dos espaços mais resistentes à participação política das mulheres, né? Não é à toa que nós precisamos lutar para ter cotas nesses espaços, garantindo a presença mínima das mulheres. Mas ainda é muito baixa a presença das mulheres nas presidências, inclusive em bases femininas, como a educação. Ainda é muito baixa a presença das mulheres em cargos como a secretaria-geral, a tesouraria. Aí tem os guetos femininos no mundo sindical também, né? Então tem alguns espaços de menor visibilidade, menor poder político, que são reservados às mulheres. E por que é importante que todas as companheiras que estão no mundo do trabalho e organizadas em um sindicato disputem esses espaços? Porque mudanças, rupturas com as práticas de machismo, de racismo, de homofobia nesse espaço, elas surgirão a partir do momento em que as mulheres passam a ocupar esses espaços, passam a disputar essas mudanças. De que forma? Organizando debate, organizando pesquisas para que possam fazer diagnósticos sobre a situação das mulheres, sobre o pouco espaço, sobre diferenças salariais, sobre as doenças que atingem de forma diferenciada homens e mulheres. Por exemplo, a LERDORT, a lesão por esforço repetitivo, é uma doença que atinge muito mais as mulheres que os homens. Então, cabe ao sindicato e às mulheres que estão organizadas no sindicato pensar sobre isso, organizar pesquisas sobre isso, realizar seminários. Então, as mulheres organizadas no sindicato, elas podem modificar as práticas sindicais, podem tornar o sindicato mais atrativo, não só para as mulheres, mas para outros segmentos da classe trabalhadora, na medida em que passam a pensar pautas além das pautas econômicas. Nós não queremos só discutir salário, nós queremos discutir salário, mas nós queremos discutir também as relações entre os oprimidos pelo capital. Nós queremos discutir machismo, nós queremos discutir racismo, nós queremos discutir homofobia, e nós queremos pensar como essas práticas discriminatórias são fundamentais para o processo de exploração que o capitalismo faz, né? E isso desde sempre, né? Então, é assim que as mulheres podem transformar as práticas sindicais, estando organizadas dentro do seu sindicato e tocando a luta no seu dia a dia, não só no 8 de março.
Bem, eu gostaria de lembrar não só as mulheres, mas a todas as pessoas em geral, em virtude do dia 8 de março, que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, a importância dessa data no seu sentido de luta mesmo, né? Não como uma data para a gente receber presentes, para receber flores, para receber homenagens que vão reforçar os estereótipos de feminilidade. A indústria da beleza, ela se apropriou dessa pauta do 8 de março para vender mais produtos para as mulheres. Então, o Boticário, por exemplo, costuma fazer propagandas de produtos destinados às mulheres nesse período. O capitalismo tem feito isso historicamente, se apropria de uma pauta para vender suas mercadorias. Nós precisamos ter cuidado com isso. O 8 de março é uma data histórica para nós, é um dia de luta, é um instrumento de luta, né? Então, nós precisamos nessa data reunir, não só no 8 de março, mas fazer a luta todos os dias. O 8 de março é para lembrar o que nós fizemos, é para lembrar as mulheres que construíram um mundo melhor, né? As mulheres que prepararam, construíram direitos, como o direito de votar, né? Que no Brasil agora a gente comemora os 84 anos desse direito conquistado, mas que ainda estamos muito longe de ter igualdade no universo da política. Na atualidade, existe de nós uma reflexão maior sobre o que de fato nós precisamos continuar reivindicando, tanto do governo como do parlamento e em particular do judiciário. Eu tenho uma avaliação de que nós estamos passando por um momento muito crítico e muito problemático, porque a política de ajuste fiscal assumida pelo governo Dilma tem incidido negativamente sobre as nossas conquistas. Vide, por exemplo, as legislações que foram fruto de medidas provisórias destinadas a restringir direitos trabalhistas, previdenciários, como, por exemplo, seguro-desemprego, seguro-defeso, como a pensão das viúvas. E mais recentemente a gente tem visto aí o golpe sobre a SPM, né? Quer dizer, o ministério que era dedicado às mulheres agora virou um grande guarda-chuva que abriga outras demandas da população negra, que obriga as demandas dos direitos humanos, que são igualmente importantes, mas que mereceriam ministérios específicos, com recursos e com pessoal capacitado. Do ponto onde eu me encontro, na janela do sobrado, daqui de onde eu me defronto com o meu presente e passado, eu vou metendo a colher do meu lugar de mulher nesse mundão desgarrado. Diz a história do mundo que mulher tem seu lugar. Ai, que discurso corcundo e prenha de blá blá blá. Eu que ando em toda parte, divulgo através da arte outro modo de pensar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo